gente amiga, tudo jóia? Tudo na bênção? Chegou o dia que aguardávamos, hein? Hoje eu vou mostrar para você o início da nossa série de estudos de verão. Nós estudamos aqui em Blumenau 2021, ao longo do verão, a nossa lição foi Apocalipse, meditando de forma pontual nas 7 igrejas do Apocalipse. Mas você verá que, ao longo da lição, inevitavelmente, a gente invade alguns assuntos escatológicos, assuntos da volta de Cristo, 666, a imagem da besta, sinais do fim e outras coisas mais, que sem dúvida vai te edificar, vai te acrescentar muita informação e vai também convencê-lo, se é que ainda não está convencido, a se preparar para a grande volta de Cristo. A mensagem de hoje é uma série, na verdade. Hoje é o passo número 1, nós vamos até o passo número 8. Posso te convidar para essa grande jornada, posso te convidar para essa série de estudos a ponto de você não perder nada. Então, repito, hoje é o passo número 1, falando sobre introdução e falando sobre a primeira igreja do Apocalipse, que é a igreja de Éfeso. Seja você edificado, seja você abençoado poderosamente. E ao longo da mensagem, você pode interagir também nas nossas redes sociais, que aí aparecem, ou então, se preferir, fale conosco através do WhatsApp. Aí está também, inclusive com o QR Code para facilitar o seu contato. Tudo bem? Vamos à mensagem? Deus te abençoe, eu já volto. Como eu falei, reafirmo, eu vou hora ou outra esbarrar no assunto escatologia, mas eu quero, dentro do nosso tempo, priorizar as 7 igrejas do Apocalipse. Vamos para a lição? Primeiro verso da nossa lição é esse que está ali na primeira coluna. Em alguns pontos eu convido você para ler também e ficar mais dinâmico. O texto sagrado diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, amigos, irmãos, o livro de Apocalipse trata de coisas que vão acontecer. Citei várias, já falei de várias delas, e elas vão acontecer de fato. Estejamos preparados. Vamos lá. Este é o único livro da Bíblia que promete bênção a quem o lê. No entanto, é o mais enigmático dos livros. Possui muitas alegorias e está repleto de textos de difícil interpretação. Eu já lhe falei que pelo menos 300 símbolos. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra Apocalipse? Muitos se relacionam essa palavra com a destruição do planeta Terra, o fim da humanidade, como popularizado por muitos filmes de Hollywood, né? Pensou em Apocalipse e acaba lembrando disso. Apocalipse quer dizer revelação, ou se buscar do grego, é como retirar o véu, é revelar mistérios, abrir entendimento. E por isso, esse livro também é chamado de revelação de Deus a João. Para que um instante, o primeiro verso do Apocalipse, tirando esse medo de algumas pessoas de lê-lo, trata no inverso. Quem ler esse livro, compreender, obedecer, a Bíblia diz que será bem-aventurado. Você pode observar lá no título, abaixo do título tem um versículo que trata disso. Você pode ler comigo? Vamos lá? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha, irmão, olha só. Então, em vez desse pânico que algumas pessoas têm em relação ao livro,
Deveriam, pelo contrário, deveriam era lê-lo, entendê-lo, pesquisá-lo, praticá-lo, obedecê-lo, porque a Bíblia diz que esses que o fazem são bem-aventurados. Recebe bênção uma hora dessa, irmão? Que o Senhor te abençoe, viu, irmão? Que o Senhor te abençoe, a ponto de você ser esse bem-aventurado. Bem-aventurado significa bem-sucedido, também se traduz por feliz. Que coisa bonita! Ao longo da lição, então, sem dúvida, seremos muito bem-aventurados. Mas vamos lá, alguns pontos eu paro, alguns outros eu sigo a lição. O livro foi escrito por João, o apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos por ter anunciado o Evangelho. Esse lugar que a Bíblia está dizendo, ilha de Patmos, era um exílio penal romano. Em linhas gerais, foi uma tentativa de fazer o apóstolo João se calar. Foi uma tentativa de neutralizar o avanço e a pregação do Evangelho. A essa altura, dizem estudiosos, de que os discípulos do Senhor, já haviam sido mortos, martirizados. Então o apóstolo João foi mais um desses, na tentativa de calá-lo. Colocá-lo então ele lá nesse exílio, colocaram ele lá nessa prisão, como quem diz, agora ele não pode mais pregar o Cristo. Agora ele não pode mais falar do reino. Agora ele não vai mais disseminar esse discurso a respeito da divindade. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, através da ação do Senhor, visitou João lá naquela ilha. Eu abro parênteses, sem mudar o foco da nossa mensagem. Há momentos que a gente chega a pensar que está só. Há momentos que a gente chega a pensar que não tem ninguém por nós. Eu quero desmistificar isso, se é porventura o que você tem vivido, e dizer que você não está sozinho. Você não está desamparado. O livro sagrado diz, uma promessa do Senhor, eu estarei convosco até a consumação do século. E diga graças a Deus, até a consumação dos séculos. E lá nesta ilha, diz o livro santo, me antecipo em algumas informações, que ele começou então a escrever cartas. Então a tentativa de fazê-lo calar, a tentativa de neutralizar a fé e a devoção e o discurso do apóstolo João não deu certo. Eu digo mais um outro assunto. Várias tentativas de tentar calar a igreja de Cristo ao longo da história. Tudo aquilo que se levantar contra a igreja de Cristo e o povo do Senhor vai ser vencido em nome de Jesus. Tudo, irmão, vai tudo. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Jamais, jamais. Vamos adiante? Vai anotando, vai grifando, a lição é tua, não perca nada. Tudo bem? Durante um tempo, ele estava na ilha de Patmos, durante um tempo em que as autoridades romanas estavam perseguindo os cristãos, porque eles não prestavam culto ao imperador romano, o imperador Domiciano. O ano também ali, tive o cuidado de trazer, para você se localizar na história, 81 a 95, que chamava a si mesmo, olha como ele era narciso, irmão, chamava a si mesmo de quê? De Senhor e Deus. Então ele tinha toda essa vaidade. E no período então que ele imperava, no período em que ele governava, ele baixou uma lei muito rígida, dizendo, olha, eu agora sou Senhor, eu sou Deus, e todos devem se curvar a mim, servir a mim, ponto final, e assim tem de ser. É claro que os servos de Deus não acataram essa ordem. Você deve lembrar de uma história parecida lá em Daniel. Diz a Bíblia sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra dessa história? Esses três homens
já era uma outra pessoa no governo, era um homem chamado Nabucodonosor. Ele criou também uma estátua, e a ordem dele foi, quando tocar o instrumento, lembra dessa história? Quando tocar a fanfarra, o pífaro, a harpa, o saltério, todos os instrumentos, todo mundo tem de se curvar diante da estátua que eu fiz. Não se curvou, lembra os nomes? Repete. Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que, pastor, não fizeram isso? Aí é um princípio cristão, irmão, muito sério. Eu faço essas curvas breves para a gente aproveitar bastante. Há uma ordem expressa do Senhor de que nós não devemos nos curvar a nenhum outro Deus. Por mais privilegiado que tenha sido ao longo da vida, por mais santo que tenha sido, generoso, caridoso, ou uma pessoa de destaque em todos os anos que viveu, ele ou ela, seja quem for, não tem autoridade bíblica para receber adoração. A adoração é somente a Deus, somente a Ele serviremos. E aqui foi o que aconteceu. Segundo, então, a nossa lição, segundo a história bíblica, para você se ambientar no que vamos tratar a respeito desse tema todo, ele exigia, último parágrafo, que todos os seus súditos o adorassem. Fato que foi reprovado pela sociedade cristã, pois não podiam dividir a sua lealdade a Jesus Cristo. E, como consequência, foram acusados de impatriotismo. Olha aí, lutando contra a pátria. Perseguidos não só pelo império, mas também pelos judeus que favoreciam o imperador. Diante disso, a igreja se dividiu em dois grupos, coluna do meio. Os que se mantiveram fiéis, sofrendo duramente perseguições, e aqueles que conciliaram outras práticas ao cristianismo, não sofrendo perseguição, mas sendo alvo das duras exortações que Jesus revela ou revelou através de João. Então compreenda, irmão, a lição de hoje, a gente trata um pouco da história, para a gente já pegar nos trilhos, entrar, encaixar nos trilhos e prosseguir falando a respeito das igrejas. Então esse período de perseguição, que a Bíblia está falando do império, principalmente na altura deste Domiciano, foi então um período muito sério para a igreja de Cristo. Porque aqueles que não aceitaram adorar outros deuses, começaram então a ser mal vistos, começaram a ser perseguidos. Quem levava o evangelho a sério, quem levava a mensagem de Cristo a sério, começou a ser perseguido. Já um outro grupo, o light, aquele que talvez viu a punição de perto, disse, não, eu sou de Deus, mas não sou tanto assim. Não, eu amo o Senhor, mas é assim, é domingo. Depois que inventou-se a expressão não tem nada a ver, irmão, isso aí é um terror, é um perigo. Algumas pessoas, infelizmente, leva a vida cristã light, no banho-maria, de qualquer modo, de qualquer forma. Um grupo, nesse tempo, começou a levar desse jeito. Qual é a punição? A morte? Ah, não, nem conheço Cristo mais. Nem sei quem ele é. Lembra que o próprio Pedro negou certa ocasião. Então é dentro desse discurso que o Senhor usa a vida de um servo apóstolo chamado João para poder então escrever cartas para esse grupo dos lights, este grupo que já não estava mais perseverante na oração, este grupo que já não estava mais perseverante na comunhão com o Senhor, e este grupo foi orientado pelo apóstolo João do que ele deveria fazer para ultrapassar esse momento de perseguição. Quem compreende, balança a mão, diz, estou compreendendo? Então foi orientado, através do apóstolo João, o que deveria ser feito. Prossigo. O apóstolo João,
usa figuras estranhas, símbolos, números, que os seus leitores entendiam, mas que não seriam entendidos pelas autoridades romanas. Os leitores de hoje têm dificuldade de compreender completamente as visões de João. Olha aí, irmão. Então, por que tem tantos símbolos, como eu já lhe contei? Cerca de quantos eu te falei? 300. Por que tantos símbolos assim, irmãos? Porque era uma forma da escrita dele ser compreendida pelos servos de Deus, mas não ser compreendida pelo império. Você entende isso? Imagine, a pessoa pegava as cartinhas de João, estava escrito lá, a estrela eram 7, o candeeiro eram 7, e a besta fera, e o cavalo, e tinha uma balança, e um era amarelo, o outro era preto, o outro era branco, e esse homem ficou doido. Esse homem não fala mais nada com nada. E aquilo era uma linguagem que apenas o povo de Deus iria entender. Entende isso, irmãos? Mata a minha curiosidade antes de prosseguir. Quem aqui já leu Apocalipse? Levante a mão. Olha, muitos. Mais da metade. Que interessante. Para ficar mais visual. Quem nunca leu? Pastor, nunca li, não. Fiquei com medo de ficar doido. Exemplo, né? Alguns não. Mas a maior parte já. Certamente você já viu muitas figuras. Certamente você já viu. Eu vou lhe mostrar, por exemplo, uma. Estás pronto? Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, por exemplo, trata a respeito de algumas dessas visões que o apóstolo João teve, cheio de figuras. E ele procura explicar um pouquinho para nós sobre isso aí. Olha lá, verso 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de couro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Olha só, irmão, como ele vai trazendo várias figuras. E os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivesse refinado numa fornalha. E a sua voz, o que diz, irmãos? Como a voz de muitas águas. Segundo o entendimento, ele estava tendo uma visão do Cristo, do Senhor. E ele tinha na sua destra, o que diz, irmão? 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Você percebe quanta linguagem? Se você não for acompanhado na leitura, vai ver você ler, e no final você diz, não entendia nada. É um livro cheio de figuras. 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Diga amém, gente? Que coisa linda, né? Agora eu quero que você imagine entre linhas, né? O apóstolo João exilado, em aspas, abandonado, em aspas, esquecido. Daqui a pouco, do nada, ele ouve uma voz como voz de muitas águas. Deve ter sido assustador. Aquela voz era o Senhor trazendo algumas revelações, alguns mistérios para ele. O versículo seguinte me chama a atenção, é o 19. Observe o 19, o começo. Escreve as coisas que tens visto. Você repete comigo essa parte? Escreve as coisas que tens visto. Mais uma vez. Escreve
as coisas que tens visto. Então perceba, irmão, que aquilo que o apóstolo João viu, a voz deu uma ordem: escreve tudo. O que eu vou te mandar, o que eu vou te mostrar é impressionante. E eu não quero que você esqueça. Escreva tudo. Escreva tudo. Eu faço uma pausa aqui na lição. Eu aprecio, irmão, eu tenho aprendido com Deus isso aqui e eu quero que você aprenda também em todas as áreas da sua vida. Não confia só aqui não, irmão. Escreva. Se eu puder, debaixo da luz divina, eu quero incentivar toda essa igreja a criar hábito de escrever. Escreva. Eu falei mais cedo e eu repito agora, não falo só das coisas sagradas, que claro que são mais importantes. Mas se você vai diante de uma reunião importante, uma reunião com teu superior, uma reunião com o gerente, diretor, presidente, sabe lá quem é a pessoa que convocou a reunião. Não entre na reunião de mãos vazias. Crie hábito de levar uma caderneta, um papel, uma caneta, uma agenda, para você poder anotar as coordenadas que vai ser apresentada. Tem certas reuniões que é a orientação do que vai ser feito ao longo do mês. Tem certas reuniões que é o combinado do trimestre, do semestre, olha lá, se não do ano. E ademais, um funcionário que faz assim tem uma postura diferente. Entende o que eu estou falando? Tem uma postura diferente. Tem uns por aí, puxão de orelha, uma hora dessa, irmão. Tem uns por aí que são muito fanfarrão, irmão. Está recebendo várias recomendações. Estou guardando tudo. Conversa fiada. Daqui a pouco já não lembra dos detalhes. Daqui a pouco está ele perguntando, olha, isso aqui era assim mesmo ou era assado? Tudo errado, já ficou para trás. Isso falando das coisas desta vida. A importância de você pegar nota. Mas claro que eu não vou resumir apenas coisas desta vida. O apóstolo João estava recebendo uma visão, uma revelação de um mistério que não era coisa dessa vida. Era coisa da onde, irmão? Do céu. O Senhor estava falando com ele. E o Senhor já veio dando ordem. O que você verá, anota tudo. Eu não quero que você perca nada. Amém, gente? Amém. Anota tudo. Eu falava mais cedo e eu repito agora. Teve uma vez, para vergonha minha, que o Senhor me despertou de madrugada, irmão. E ao longo da madrugada, é difícil explicar, só sentir. Mas eu senti assim, Deus tratando comigo. É como se eu estivesse participando de um ditado. E de forma muito pessoal, o Senhor me fazia lembrar de textos sagrados. Isso era madrugada, já tem um bom tempo. E eu, meio atordoado ainda de sono, era alta madrugada. Na minha ideia, eu virei, peguei o celular e comecei a anotar alguma coisa. Na minha ideia, eu tinha feito isso. Acordando logo cedo pela manhã, eu pensei, olha, eu lembro que o Senhor tratou comigo essa noite. Deixa eu lembrar o que foi. Eu não anotei, foi nada, irmão. Eu estava meio embebedado de sono, eu não anotei, foi nada. Daquele dia em diante, fiquei bravo comigo mesmo e falei, eu não vou perder mais nada do que Deus trata comigo. Eu não vou perder mais nada do que Deus trata comigo. A partir dali eu criei hábito de anotar tudo. A mensagem de hoje, por exemplo, aqui em Blumenau, é a de número 234. Pastor, tem todas elas anotadas? Tem, todas elas. A igreja anterior eu aproximei de 1000. Pastor, tem todas elas anotadas? Tem.
É Deus tratando comigo, irmão. Como assim que eu vou perder? Entende o que eu estou falando? É Deus tratando, é Deus falando comigo. Como assim eu vou perder? Ah, acabou-se o caderno, compre mais um. Oxe, o que é o valor de um caderno, ou sabe lá do quê? Para perder uma revelação dos céus. Por isso eu reforço, no templo, perde não, anota tudo. Deus está tratando com você. Os mais high-tech, usa os recursos tecnológicos. Todo celular tem um bloco de notas. Não é verdade? Usa os recursos mais tecnológicos. Usa o recurso da nuvem, falando aí aos mais high-tech. Você escreve aqui, já subiu, está lá nos computadores todos da sua casa, já está tudo sincronizado. Aos mais tecnológicos, eu vou lhe contar um segredo sodresiano. Posso? Posso? Pois é. Vou te contar uma. Ou será que eu não conto? Vou te contar. Eu criei um grupo no WhatsApp que só eu faço parte. É um grupo de um só. Depois você descobre os mistérios como faz isso aí. É um grupo que só tem eu. E toda a ideia, foto, mensagem, versículo, sabe? Sabe aquele versículo que eu sinto, puxa, que texto impressionante. Puxa, é um texto que eu vou meditar depois com mais calma. Para onde eu jogo? Para o grupo de um só. Estou andando pela cidade, seja Blumenau ou qualquer outra, eu vi alguma coisa, uma foto, uma arte, um outdoor. Puxa, que legal, gostei. Pimba, foto. Para onde? Para o grupo de um só. E eu vou guardando aquilo. Você entende ou não? Vou guardando aquilo. Quanto aos versículos, não é ainda uma mensagem, mas é um versículo que o Senhor já começou a tratar comigo. Entende o que eu estou falando? Depois eu reviso aqui e falo, olha esse texto, Jesus, que impressionante. E vai amadurecendo e a mensagem vai crescendo. Diga amém, gente. Acho que vai ter gente criando um grupo de um só. É bom, pratica isso aí. E aos menos high-tech faz a mão mesmo e acabou-se. Pronto. Voltando à nossa lição. João escreve o seu livro, coluna central, estamos bem no meio. Escreve o seu livro para as 7 igrejas da província romana da Ásia, que ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. Seu conteúdo traz instrução para elas. Traz instrução com mensagens proféticas aplicadas a 7 períodos específicos da história da igreja. Então entenda, irmãos, não quero que você se perca nessa parte histórica, senão quando a gente estiver falando só das igrejas, pode ser que você se perca. Então essas cartas, esse conteúdo que Deus inspirou, revelou, esses mistérios ao apóstolo João, foram endereçadas a essas 7 igrejas, que não é denominação. Talvez alguém olhando diz, cadê a Igreja da Graça? Cadê Batista? Cadê a Assembleia de Deus? Cadê Deus é Amor? Não, não é denominação, são igrejas, no sentido de agrupamento de pessoas, agrupamento de fiéis. Então essas igrejas receberam orientações do apóstolo João para permanecerem fiéis, mesmo na tribulação, na dificuldade, na situação difícil. Quer saber o resumo do Apocalipse? Vou tentar resumir em uma frase. Deus continua cuidando da sua igreja. O texto do Apocalipse seria isso. Mesmo com as adversidades da vida, Deus continua cuidando da sua igreja. E você levanta a mão e diga, graças a Deus. Continua cuidando de nós. Pois é, ali tem uma referência. Vamos lá? Apocalipse 1, verso 4. Qual é a referência? Olha lá. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Verso 10. Eu fui arrebatado em espírito, no dia do Senhor, eu vi detrás de mim uma grande voz, agora a voz ele comparou com outra coisa. O que ele comparou? Como voz de quê?
de trombeta. Que susto deve ter sido, irmão. Que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Vamos ler as 7? Posso te ouvir? Primeira, Éfeso. Se Deus permitir, a gente já trata da primeira hoje. Que mais? Esmirna. Que mais? Pérgamo. Tiatira. Sardes. Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas que eu convido você a estudar ao longo dessa temporada. Vamos avante? A lição fala sobre 7 períodos da história da igreja, dizendo que essas 7 igrejas representam 7 períodos da história. Só a título de informação, eu vou te dizer quais são os 7 períodos. Você pode escrever? Primeiro, inocência. Esse é o primeiro período da história. Inocência. Segundo, consciência. Depois o obreiro até cede canetas para quem não tem, que eu quero que você não perca nada. Item 2, consciência. Item 3, governo humano. Item 4, patriarcal. Item 5, lei. Item 6, graça, que é a que nós estamos. Item 7, milênio, que é uma expressão que Apocalipse usa. Milênio é um período em que o Senhor reinará, como o nome já diz, por 1000 anos. Vamos lá recapitular para quem perdeu algum? Vamos lá. Item 1, inocência. Item 2, consciência. Item 3, governo humano. Item 4, patriarcal. Item 5, lei. Item 6, que é o que estamos vivendo agora, graça. E o item 7 e último, milênio. São as 7 eras da história. Se precisar de caneta, o obreiro até está favorecendo e te ajudando nisso. Então, esses 7 pontos são pontos importantes. Eu não vou esmiuçar e tratar dos 7 para a gente se comportar no tema principal. Qual é o tema principal, irmãos? Me repete, me repete. As 7 igrejas do Apocalipse. Tudo bem. As 7 cartas seguem o modelo padrão. Elas constam de uma apresentação, seguida de um elogio, reprovação e conselho, e por último, uma promessa. Então, todas elas, todas as 7, nós vamos seguir essa ordem, essa direção. A palavra, ela segue dessa maneira. Ela segue dando uma apresentação sobre aquela igreja, ela segue elogiando, reprovando e sugerindo, aconselhando, e por último, entregando uma promessa. Entendido até aqui? Quem entende tudo, diga amém, Jesus. E então vamos para número 1. O Senhor nos permitiu chegar na lição número 1. Introdução, considero feita. Qual é a igreja número 1, irmãos? Éfeso. Leia comigo o texto ali que eu considero principal da igreja de Éfeso. Já estamos no capítulo 2, no verso 2. Olha o que diz. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Perceba você, irmãos, como a lição até prossegue dizendo,
Éfeso foi uma igreja elogiada pelo seu trabalho. O texto sagrado está dizendo: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Seria, irmãos, uma igreja muito boa para se congregar. Seria uma igreja para poder a família conversar em casa e dizer: vamos ficar lá? Gostei desta igreja. Uma igreja bacana. Uma igreja muito ativa. Uma igreja cheia de obras, talvez contextualizo, quem sabe até obras assistenciais. Uma igreja com muitas atividades, entende o que eu estou falando? Ela tinha as obras e ela tinha muito trabalho. Uma igreja bastante ativa. Uma igreja presente, porventura, até na comunidade. Uma igreja bacana. Seria uma boa igreja para congregar. Parecia tudo muito lindo. Foi a primeira igreja cristã fundada por Paulo com a ajuda de Apolo, Áquila e Priscila, que seriam seus primeiros obreiros. O seu líder era Timóteo, e depois o próprio apóstolo João fundou ali a base do seu ministério. A igreja de Éfeso seguia fervorosamente a mesma doutrina dos apóstolos e tinha seu principal objetivo na evangelização. Não tolerava heresias ou falsas doutrinas. É uma igreja boa, irmão? Puxa, bacana, hein? Era uma igreja que, de acordo com o texto, tinha até paciência. Eu comentava hoje mais cedo, dentro dessa visão de uma observação celestial para a igreja de Éfeso, eu penso com os meus botões, qual seria a observação do Senhor para nós como igreja? Eu não estou falando a internacional da graça, entende o que eu estou falando? Eu estou falando nós como igreja, nós como cristãos, nós como servos de Deus. Qual seria o relatório que o Senhor nos daria? Será que ele diria, é uma igreja paciente? Temos muita gente paciente aqui? Cri, cri, cri. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Temos muitos trabalhadores aqui. Trabalhadores, né, sem dúvida. Temos muitos trabalhadores aqui ou não temos? Que beleza. Pois é. Esta igreja recebeu vários elogios. Ela ainda condenava e não tolerava heresias e falsas doutrinas. Esse é um cuidado, irmãos, nós como igreja de Cristo temos que ter. Eu tento tomar um cuidado até nas músicas que a gente vai cantar. Porque tem músicas que não são bíblicas. Entende o que eu estou falando? Não são bíblicas. Pode ser que tenha um embalo, uma melodia gostosa de cantar e bater palmas, mas a pergunta é, tem Bíblia na letra dessa música? Então tem certas canções, me perdoe os compositores, que você não vai me ouvir cantar, porque não tem respaldo bíblico. Entendeu? Não tem respaldo bíblico. E eu já tenho uma forte tendência às canções das antigas, aí pronto, acabou-se. Canções, apesar de eu ser um garoto novo, 40, com rostinho de 18, muito obrigado pelo comentário, eu gosto das clássicas. Lá vou uma, vamos ver se você conhece. Divino companheiro no caminho. Conhece? Ou vai me deixar cantar sozinho? Sua presença eu sinto logo ao transitar. Conhece? Conhece? Tu já dissipaste toda a sombra, já tenho a luz divina do amor do Senhor, amor. Um desses dois, fiquei em dúvida agora. Fica, Senhor, já se faz tarde,
tens meu coração para pousar. Oh, tem muito irmão que conhece. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu sal. Olha que lindo, irmão. Isso aí é a Bíblia. Lucas 24, está escrito na Bíblia isso aqui. Entende o que eu estou falando? Então, não dizendo que é apenas essa e não dizendo que é apenas as da harpa que são bíblicas. Por favor, não é esse o meu comentário. Mas, voltando a dizer, uma igreja, um servo de Deus, precisa tomar cuidado com heresias e falsos ensinos. Precisa tomar cuidado. Pastor, como eu vou saber se é heresia, se eu devo aceitar como certo ou não? Confere na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia diz que vai surgir falsos profetas. Como você saberá? Através da palavra, da Bíblia. Você tem de conhecer o livro, senão você poderá ser enganado. Mas prosseguindo, apesar de tudo isso que eu venho falando para você, diz o texto sagrado que essa igreja tinha algo que a reprovava. Leia lá o primeiro versículo, já mais para o final da coluna. Leia comigo aquele texto. É Apocalipse 2, verso 4. Leia comigo. Tenho, porém, contra ti, o que diz, irmão? Que deixaste o teu primeiro amor. Mais uma vez, leia. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então, aquela igreja tinha pontos fortes? Pode responder, tinha. Aquela igreja era uma igreja desejável, era uma boa igreja para se frequentar? Sim. Mas ela tinha um ponto em seu desfavor, um ponto negativo. Qual que era o ponto negativo? Era uma igreja que tinha abandonado o primeiro amor. No assunto amor, aquela igreja tirava nota 0. No assunto amor, aquela igreja tirava nota baixa. Então eu quero, irmão, aproveitar essas lições para a gente aprender lições. Não é só para você ficar entendendo a história, apesar de que eu acho interessante você se situar ao longo dos tempos. O que é que aconteceu? Isso é legal, é divino. Mas eu acho que o mais divino ainda é você extrair lições para você. O que isso quer dizer, pastor? Será que nós, como igreja, estamos talvez desejando fazer muitas coisas? Talvez ganhando ponto positivo em muitas coisas? Ah, vamos ver pontos positivos. Puxa, que bênção, o templo tem ar-condicionado. Oh, que maravilha. Oh, beleza. Se Deus permitir, eu vou para mais um aqui, ó. O pastor está de paletó e outro tanto em cima e está fresquinho. Outro ponto positivo, que beleza. Tem estacionamento. E com a graça de Deus, esse ano ele vai largar um pouquinho mais. Oh, que beleza. Outro ponto positivo. Que legal, tem também banheiros. Que legal, outro ponto positivo. Que legal, tem departamento infantil. Puxa, que legal, ponto positivo. Localização, puxa, do lado do terminal. Olha aí eu aí falando. Propagandista, né? Puxa, que legal, um ponto positivo. Ainda está pertinho de pontos de táxi. Ou sabe lá o que mais? Puxa, que legal. Na frente de mercados. Que legal. Ponto. Do que adianta, brincadeira à parte, do que adianta a igreja ter pontos positivos? É essa a lição de hoje. Ter pontos positivos e falhar onde, irmão? No amor. É isso aí. Se você entender essa parte aqui, eu me considero um pregador satisfeito. O que a Bíblia está dizendo é, não adianta a gente abraçar o mundo e falhar nesse item que o Senhor reprova quando não vê. Vamos traduzir, falar mais rasgado? Se não tiver amor entre nós, por nós e a Deus, irmão, tudo vai para o lixo. Você entendeu agora ou não? Tudo vai para o lixo. Se não houver amor entre nós e a Deus, tudo vai para o lixo.
Se você é conhecedor da Bíblia, você já deve ter lido primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Abra lá se puder. Versículo 1 em diante fala a respeito da importância do amor. Agora já não o apóstolo João, mas o apóstolo Paulo fala a respeito do amor. Lá está escrito: ainda que eu falasse as línguas dos homens, conhece esse texto? E dos anjos, e não tivesse amor, o que é que diz, irmão? Seria como metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, verso 2, primeira carta aos Coríntios 13, verso 2, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, o que o texto diz? Nada seria. Você percebe, irmão, a urgência do amor? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, o que é que diz de novo? Nada disso me aproveitaria. Olha o verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas, leia o final comigo do 13. O maior destes é o amor. Você entendeu o que leu? Então, o que a Bíblia está dizendo não adianta não, irmão. Como igreja de Cristo, como servo do Senhor, eu passei a noite inteira orando. Quando a pessoa já fala isso aí é porque ela quer se achar. Entendeu não? Porque ela já quer se achar. Olha o meu joelho como está todo esfolado. Ajoelhei em cima do milho. Palminha para você. Não estou indo contra a oração, não. É importante orar. Mas o grave da coisa é fazer isso negligenciando o que, irmão? O amor. O amor. A lição bíblica é: amarás ao próximo como a ti mesmo. E amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com toda a alma e com todo o entendimento. O texto principal da Bíblia é o amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, é ou não é? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esta igreja estava indo muito bem, até chegar no quesito amor. E lhes faltava. Biblicamente falando, eles já não estavam, qual a expressão? No primeiro amor. Eles já não estavam no primeiro amor. E isso é algo reprovável. No nosso linguar crentez, primeiro amor é aquele primeiro contato que a gente teve com o Evangelho. Aquele tempo, irmãos, que a gente com prazer andava até com uma Bíblia. Aquele tempo, irmãos, que a gente tinha até um carinho de vir ao templo e, à medida do possível, chegar até antes do culto começar. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Exemplo, o culto começa às 7, está lá você chegando uns 15, 20 minutinhos antes. O culto nem começou, não tem ninguém cantando ou pregando aqui em cima, mas daí da onde você está, você dobra o seu joelho aí no seu assento. Senhor, cheguei. Entende o que eu estou falando? Cheguei, Senhor, cheguei. Senhor, eu quero ouvir tua voz, fala comigo. Usa, Senhor, toda a estrutura dessa igreja, o pregador, o músico. Amém. Isso. Entende o que eu estou falando? E já senta e está lá em espírito de oração. Quando o culto começar, o culto público começar, o teu culto já vai ter começado. Você entende esse mistério? Sim ou não? O teu coração já vai estar aquecido. Entende sim ou não? Irmão, o que isso representa?
primeiro amor. Amém. Primeiro amor de pegar esse livro, irmão, e ler com mais frequência. Não lê-lo só no templo. Primeiro amor de lembrar de quando você ouviu a mensagem da salvação pela primeira vez. Primeiro amor de lembrar do dia em que você desceu as águas do batismo, se é que já desceu. Primeiro amor de recordar de canções que marcaram sua vida. Tem canções que marcam, tem ou não tem? Que talvez que quando aquele hino toca, você tem um déjà vu, você fala, Jesus, o Senhor é 10. Eu que um dia critiquei, olha eu aqui dentro. Você entende ou não? Primeiro amor. E eu vou mandando bênção, que nós não percamos o primeiro amor. Que não falte amor no nosso coração não, irmão. Se não houver amor no nosso coração, nós seremos reprovados pelo Senhor. Ah, mas eu dou dinheiro para isso e para aquilo. Ah, mas eu sou diácono e colega e amigo e irmão, eu sou o querubim ungido. Se não tiver amor, isso tudo vai para o lixo. Há quem diga, e eu não falo apenas das coisas sagradas, até no seu trabalho, faça tudo com muito amor. Há quem diga que quando você trabalha com amor, deixa de ser trabalho. Você já ouviu essa? Já ou não já? Deixa de ser trabalho, irmão. Você faz aquilo com tanto apreço, com tanto gosto, que aquilo deixa de ser trabalho. Não é porque eu sou pastor da igreja que eu posso deixar de fazer as coisas por amor. Eu não posso jamais me ver subindo aqui, me arrastando os pés e dizendo, ai meu Deus, já é domingo de novo. Ai, tá bom, vai lá, levanta aí, irmãos. Jesus amado, eu tenho que falar com os irmãos de novo, eles vão estar tudo olhando assim para mim, esperando eu falar alguma coisa. Já sei, é a mesma de ontem. Não posso fazer uma coisa dessa. Eu preciso exercitar meu ofício, exercer meu ofício com amor, com amor. Quem entende, balança a mão que estou entendendo. Mas, repito, o Senhor apresenta a igreja, elogia ou critica, dá um conselho e uma bênção. Vamos ver o conselho, já para terminar, já estou completando. Qual é o conselho? É o versículo abaixo, versículo 5 de Apocalipse 2. Lembra-te, pois, posso te ouvir? Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E que mais? E pratica as primeiras obras. Pratique as primeiras obras. Então, irmão, vamos lá. Se o Senhor repreende a igreja, se o Senhor repreende, é porque ainda há esperança. A Bíblia diz que o Senhor repreende a quem ama. Então, se em algum momento você for repreendido por qualquer razão, na Bíblia, através do pregador ou na sua devoção a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele, quando repreende, é porque Ele te ama. Porque você é amado por Deus. Essa igreja foi repreendida porque tinha esperança. E o Senhor orientou. Lembre de onde você caiu. Arrepende-se. Arrependa-se e pratique as primeiras obras. Palavra de Deus para nós. E por fim a promessa. Vamos ler para completar? Ao que vencer, é o verso 7, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Traduzindo-se por vida eterna. Palavra de Deus para nós, irmãos. Feche a Bíblia, guarde a lição é tua, anote, grife. Ao término do culto, não deixe a lição, não leve com você, pode levar, ela é tua. Ao final de toda a lição,
Se é seu caso, compra lá uma pastinha, guarda todas elas. Você vai ter uma visão bem panorâmica sobre o Apocalipse, principalmente se tratando das 7 igrejas. Pastor, me perdi um pouco, ou até o pessoal da internet, cheguei depois. Me resume em 1 minuto. Resumo. A lição de hoje é: não adianta você levar ponto positivo em várias coisas e negligenciar o que, irmão? Amor, não adianta, não adianta. Se você fizer isso, você será reprovado. Não faça uma coisa dessa. Amém, gente? Pastor Sodré, acabaram as lições? Não. Hoje você recebeu a lição número 1 de 8, que ainda será o complemento de todas as lições. Tudo bem? São 7 igrejas do Apocalipse com um bônus tratando a respeito dos temas polêmicos. Agora me compete orar. Vamos falar com Deus? Ó Deus querido, muito obrigado por este encontro, muito obrigado por esta oportunidade. Que a tua mão, que é poderosíssima, toque na vida de cada um dos meus amigos. A lição de hoje queima no nosso coração. Precisamos sim, Senhor, demonstrar amor. De nada adianta uma igreja com muitas atividades, de nada adianta um servo de Deus que se diz de Deus o bastante, mas não ama o seu próximo. O maior mandamento já está escrito: amarás ao próximo como a ti mesmo, amarás a Deus sobre todas as coisas. Ó Deus Criador, eu rogo tanto por mim, quanto por vários amigos que vão recebendo esta mensagem. Que essa mensagem fique gravada em nossos corações. Que uma igreja, um povo que diz amar a Deus e não ama o seu próximo, e não entrega uma palavra de amor, não tem atitudes de amor, esse tal não conhece a Deus de fato. Pai, que o nosso coração seja sensibilizado por essa notícia. Que nós não sejamos reprovados pelo Senhor no grande dia de termos feito muitas coisas, mas todas elas desprovidas de amor. O Senhor tratou conosco. Eu oro, meu Deus, por casais que estejam com falta de amor. Eu oro, meu Senhor, por empresários que perderam o estímulo e já não trabalham mais com amor. Como eu oro pelo foco, Senhor, pela igreja do Senhor, pelo povo santo, remido, escolhido, que talvez perdeu essa chama no coração. Já não é mais como um dia foi no começo, já não arde mais o coração quando diz eu vou à casa de oração, ou no abrir de uma Bíblia, ou no estudar, no ler um livro. Meu Senhor, eu rogo a tua graça, eu rogo que este amor renasça no coração dos meus amigos e irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigo, que Deus te abençoe poderosamente. Essa é a lição número 1 e outras mais ainda virão. Posso te encontrar na próxima edição? Pois é, assim o faça. E se em algum momento você perder alguma das lições, saiba, através desse link que aí aparece, que você pode revê-la e poder até compartilhar com seus amigos. Deus te abençoe. Até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.